Segunda pergunta, nossa irmã Tamires, de Leominster, ela faz a seguinte questão. Eu vou unir essa pergunta com uma outra que nós recebemos também. O que aconteceu com Matias, o discípulo substituto? E nesse caso, quem foi o verdadeiro 12º apóstolo no lugar de Judas? Matias ou Paulo? Matias, é muito óbvio isso. Logo depois da eleição de Matias, você tem o Matias é eleito no capítulo 1º, no lugar de Judas. Estou falando do livro de Atos. Atos 1, você tem a eleição de Matias no lugar de Judas. Em Atos 2, você tem um relato do que aconteceu no dia de Pentecostes. E o capítulo 2 começa dizendo que o Espírito Santo desceu sobre os discípulos, houve a reação da multidão, queria saber o que era, aí diz que Pedro, levantando-se com os 11, respondeu. Então, o autor do livro de Atos considerou Matias como sendo o verdadeiro apóstolo, porque Pedro e os 11, né? Então, é Matias. Então, Paulo mesmo, ele diz que ele é um nascido fora de tempo, ele foi chamado depois, ele se vê como o menor dos apóstolos, ele tinha tanta autoridade como os 12 discípulos de Cristo, mas ele é o 13º, ele não é o 12º, mas ele é o 13º. É interessante que tem um paralelo no Antigo Testamento. São 12 tribos, mas se você contar os filhos de José, Efraim e Manassés, dá 13. Então é muito semelhante à situação dos 12 apóstolos de Jesus Cristo. Eram 12, mas tinha o 13º, que era o apóstolo Paulo. Talvez a pergunta da Tamires também envolva alguma coisa acerca da vida de Matias, porque nós não vemos o nome dele proeminente no Novo Testamento. Só aparece lá, mas a mesma coisa é Bartolomeu. Ninguém sabe nada de Bartolomeu, ele não aparece. Dos apóstolos, os que são mencionados e cujas atividades estão registradas, você tem Pedro, você tem João, você tem só, mais ninguém. No livro de Atos, Pedro e João. Os outros são mencionados no início, mas depois eles desaparecem. Aliás, tem gente que acha que o livro de Atos deveria ser o título Atos dos Apóstolos não é correto, porque não está falando dos atos de todos os apóstolos, mas de 2 apenas. Até o capítulo 8 é Pedro, a figura principal. De 9 em diante é o apóstolo Paulo. E Pedro some do cenário. E o Tiago, que vai aparecer lá no final do livro de Atos, como líder da igreja de Jerusalém, não é o Tiago apóstolo, que morreu cedo, decapitado por Herodes, mas é o Tiago, irmão de Jesus, que é o mesmo autor da carta.